E aí, meu caro, você já viu o caso da abordagem de policiais rodoviários federais lá no estado de Sergipe, com o uso de gás que acabou resultando na morte de um indivíduo aí chamado Genivaldo, como nós vemos em várias notícias? Veja só, eu estava vendo uma notícia do G1, acho que aconteceu isso há uns 5, 6 dias, e é um caso que tomou muita repercussão. Primeiramente, eu quero estabelecer o seguinte: é difícil a gente falar, é praticamente impossível, na verdade, você no campo teórico tratar de um assunto do campo prático em que somente aquelas pessoas que estavam lá naquele momento tomaram as decisões que, sob a sua perspectiva, eram corretas e agiram. Então, é difícil de se alcançar um retrato de realidade, bem como é fácil você falar no campo teórico de um assunto que você não estava lá na hora, que você não agiu, não foi você o interventor. Pois bem, vocês devem ter visto. Oi, filhão, dá um alô pra galera, hein? É, provavelmente você deve ter visto esse vídeo aí, em que os policiais rodoviários tentam imobilizar o indivíduo, né? E aí parece que a utilização de algum tipo de gás aqui, segundo as notícias que foram veiculadas aí, principalmente no G1, seria a utilização de gás lacrimogêneo, uma bomba de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Esses mecanismos, né, mecanismos, na verdade, essas substâncias são utilizadas como meios menos graves na intervenção das polícias, principalmente das polícias ostensivas. A utilização desses instrumentos, a bomba de gás ou spray de pimenta, na verdade, evita com que haja um embate físico entre os policiais com os indivíduos, né? Ajuda a dispersão de pessoas, então é algo que é fomentado, tanto é fomentado que a aquisição, o nosso país e outros países, é claro, investe nesses meios de abordagem sem a utilização do emprego de forças letais, a utilização das armas de fogo e sem a utilização, às vezes, da força física, para que não haja lesão. Às vezes, com o spray de pimenta, é suficiente para dispersar uma multidão, de repente, fazer com que o indivíduo se renda, né, se submeta à atividade da polícia. Pois bem, de forma teórica é fácil, todo mundo vir agora criticar, e eu ouvindo ontem à noite na rádio, muitas críticas, né? Críticas aos policiais. De forma teórica é fácil para qualquer um de nós falarmos, né? Não, se eu estivesse ali naquele caso concreto, eu agiria dessa forma, eu faria isso. É muito fácil. Difícil é o indivíduo que está lá sob a pressão e você vê mais, né? Várias pessoas, tem um vídeo que mostra, várias pessoas estavam próximas do local, olha aí, a multidão. O que, o que assegura de que a multidão, deixa eu colocar, o que assegura que essa multidão, por exemplo, não iria intervir no sentido de resgatar aquele indivíduo, como a gente vê frequentemente por aí, a população vindo em cima, tomando às vezes a frente e impedindo a atuação da polícia. A utilização do gás nesse contexto parece que é até razoável, sob a minha perspectiva e uma perspectiva teórica. A utilização do gás, que é um mecanismo, um instrumento menos lesivo à incolumidade física, à integridade física do indivíduo, e é um meio fomentado, é um meio estimulado, né? Não significa que aquilo é a utilização de um mecanismo não admitido. Claro que é um mecanismo admitido, inclusive é adquirido por várias instituições, é adquirido pelo Estado, para a utilização, para que não se haja as lesões, para não que se haja as agressões, para que não haja a utilização do armamento de fogo, por exemplo. Agora vamos lá. Nesse caso, analisando friamente através de imagens, o que nós vemos? A utilização de gás, tentando que o indivíduo entrasse por completo dentro do compartimento de segurança da viatura policial, é aquele compartimento de segurança para a segurança dele e dos policiais rodoviários. E esse indivíduo não entra. Diz as notícias que os policiais que ali agiram se excederam, e aí através da utilização desse gás, em muita quantidade, acabou ocasionando a morte desse indivíduo. Mas veja, você, meu caro, acredita ou pensa que algum dos policiais ali pretendeu alcançar a morte daquele indivíduo? Então nós conseguimos de plano já eliminar o dolo. Eu tenho certeza, você sabe que os policiais não pretendiam lesar a vida daquele indivíduo. Então nós eliminamos o dolo. É possível uma responsabilização culposa por um fato que poderia ter sido previsto
porém não foi previsto, poderia ter sido, então ele era previsível, porém não foi previsto pelos policiais, e isso acabou resultando na morte culposa de uma pessoa, que é uma fatalidade. Ninguém deseja a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de ninguém, né? Nem do criminoso pior deles. Eu não desejo a morte dele. Nós nos submetemos às legislações. Qualquer policial vai se submeter à legislação. Aí você veja, nesse caso em que houve essa intervenção, isso acabou resultando na morte do indivíduo. Há, conforme algumas notícias, você pode ver principalmente no site do G1, há algumas notícias que alegam que o indivíduo possuía uma comorbidade anterior, que ele possuía alguma incapacidade cognitiva, alguma deficiência assim, e isso teria resultado também no agravamento da sua situação. Isso pode ser, a depender do caso concreto, uma situação que até rompa o nexo de causalidade, né? Quando nós estudamos o direito penal, nós vemos que deve haver uma conexão entre a conduta praticada com a conduta praticada, a utilização do gás lacrimogêneo ou de pimenta para a contenção do indivíduo, que está, sob a minha perspectiva, dentro daquilo que é a normalidade, a utilização de meios menos invasivos, menos lesivos para a contenção do indivíduo. E o resultado, que infelizmente é a morte do indivíduo. Qual a ligação entre a conduta e o resultado? O nexo de causalidade evidencia. Nesse caso, pode haver um rompimento do nexo de causalidade. Se essa circunstância pessoal do indivíduo, que é pré-existente em relação à conduta dos policiais, porque o indivíduo já tinha essa comorbidade, se essa comorbidade houver sido significativa para a morte daquele indivíduo, veja, e os policiais não tinham conhecimento dessa situação, portanto aí nós temos as ideias de responsabilidade subjetiva. Se os policiais não tinham conhecimento da existência dessa comorbidade, ou de repente de alguma situação que era anterior ao indivíduo, por exemplo, uma alergia a algumas das substâncias utilizadas no spray, isso vai romper o nexo de causalidade com toda certeza, e os policiais não podem ser responsabilizados. Sabe, nós vivemos em uma situação, e isso fala a nível de Brasil, aqui eu falo como professor de direito penal, aqui eu falo como professor de direito penal, de direito público, administrativo e constitucional que eu sou. Nós vivemos uma situação de hoje, muita vontade de justiça. E a justiça, conforme pelo menos o ramo filosófico do direito, está intrínseca em cada um. Cada um tem a sua opinião e seu pensamento acerca daquilo que é a justiça. Eu sei que muita gente vai falar alguma barbaridade em relação a esse caso, outras pessoas vão amenizar a gravidade. Enfim, o Estado sempre está melhorando através dos seus servidores, ele sempre está melhorando a prestação de serviço. Isso nós vemos Brasil afora. Infelizmente, as fatalidades já aconteceram no passado, continuam acontecendo e vão acontecer no futuro ainda. Nós jamais seremos capazes de inibir completamente toda e qualquer situação imprevista que possa acontecer. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre esse caso, sobre essa abordagem? Você acha que os policiais agiram como seria razoável a qualquer pessoa exigir? Ah tá, existe uma outra situação, né? Se nós pensarmos que qualquer outro policial naquela situação teria agido da mesma forma, utilizado o gás lacrimogêneo, o gás de pimenta, que são comumente utilizados ou não. Quero saber a sua opinião, escrever no campo dos comentários, vamos falar a respeito disso. Não se esqueça de se inscrever e, se você gostou, curtir. Valeu, forte abraço.